Olá pessoal, eu sou a professora Marissandra e vou trabalhar com vocês a disciplina de Logística Reversa. Bom, contextualizando um pouquinho sobre o que é a logística reversa e do que ela se trata, nós podemos dizer que a crescente necessidade da inclusão de questões ambientais na gestão de sistemas produtivos torna cada vez mais importante a relação entre a gestão ambiental e a logística. Cresce também a pressão social para que se reduzam as taxas de consumo de recursos naturais não renováveis e, em paralelo, para que se reduza a liberação de resíduos pós-produção e pós-consumo para os aterros, corpos aquáticos e também o ar, causando sérios danos ao meio ambiente. Para isso, é necessário que as operações passem a priorizar os objetivos 3Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. Assim, os fluxos da logística reversa têm aumentado em importância dentro do estudo da logística e da cadeia de suprimento. Exemplo disso são os materiais e componentes de produtos ou de processos que, após serem consumidos ou utilizados, eles são coletados e, em vez de enviados para aterros, são transportados para trás nas cadeias de suprimento, para serem reutilizados ou reciclados e reincorporados à produção como matérias-primas. Então, é importante vocês entenderem os sistemas de logística reversa para contribuir de forma efetiva com os esforços de tornar essas cadeias de suprimento ambientalmente sustentáveis. Das 3 unidades que nós vamos verificar nesta disciplina, a primeira aborda concepções e fundamentos da logística reversa, dos canais de distribuição reversos, das legislações e regulamentos. Bom, pessoal, com relação à logística empresarial, nós sabemos que existe um aumento de exigências na competição, tanto no mercado interno como externo, mas também, junto com isso, uma maior conscientização empresarial das suas possibilidades competitivas. Uma preocupação com os custos também, com relação a estoque e transporte, a exigência de velocidade de resposta, né, que cada vez esse ciclo de retorno, essa velocidade de resposta está cada vez mais rápida, né, um ciclo cada vez menor, bem como a necessidade de melhorar essa matriz de transporte nacional, que acabam por evidenciar a logística empresarial dentro do nosso país. E essa logística ela adquiriu um papel de alta relevância estratégica, que acaba por contribuir decisivamente para a competitividade empresarial. E sobre a logística reversa, propriamente dita, nós podemos inserir esse assunto falando sobre as nossas práticas do dia a dia, o nosso consumo de produto, né? A crescente quantidade de produtos que nós estamos consumindo, com ciclo de vida cada vez menores, e a enorme quantidade de modelos, variedade de modelos que acabaram por se intensificar nessas últimas décadas do século XX, que deram origem à necessidade de pensar em práticas, né, práticas logísticas de retorno de uma parcela desses produtos não consumidos ou produtos já utilizados. Então, dessa maneira, a área da logística reversa no mundo empresarial e nas sociedades organizadas, ela passa a ter um crescente interesse, destacando-se como a 4ª área da logística empresarial. Então, o que mais que eu posso dizer aí para vocês nesse início? Nesse ambiente, então, pessoal, de alta competitividade e globalização no qual nós vivenciamos
presenciamos, as empresas modernas elas reconhecem cada vez mais que, além de buscarem o lucro nos seus negócios, nas suas transações, também é preciso atender a uma variedade de interesses sociais, ambientais e governamentais, porque elas precisam garantir os seus negócios e a lucratividade ao longo do tempo. Então, é necessário satisfazer a diferentes stakeholders, né? Acionistas, funcionários, clientes, fornecedores, a comunidade local, governo. E uma coisa importante disso é que esses agentes, esses stakeholders, eles avaliam as empresas sob perspectivas diferentes. Então, a empresa ela tem que pensar com o olhar de cada um desses agentes. Pensando em termos de motivação, né, o porquê da logística reversa, por que ela é importante, além de algumas coisas que eu já falei aqui nesses outros dados que eu informei, tem algumas questões relevantes aqui, que as operações de logística reversa, elas movimentam cerca de 18,5 bilhões por ano. 50% a 60% deste valor corresponde às atividades de transporte. 10% do faturamento das empresas são gastos com retorno ou devolução de produtos. 80% dos produtos retornados podem ser reaproveitados ou revalorizados. No varejo, então, a taxa média de retorno é de 6%. Através desta imagem, né, desse fluxograma, nós vamos verificar onde está inserida a logística reversa dentro dessas áreas operacionais da logística empresarial. Então, essa figura ela vai identificar as 4 áreas operacionais da logística empresarial atual, que é uma definição adotada pela maioria dos autores, que analisa, né, que valoriza a ideia do closed loop, que é a questão do circuito fechado na logística. Então, distingue-se aí a logística de suprimentos, vou colocar um ponteiro. Então, distingue-se aqui a logística de suprimentos, com a responsabilidade das ações necessárias para suprir a empresa dos insumos materiais, né, que é o meu mercado fornecedor, a logística de apoio à manufatura, que é responsável pelo planejamento, armazenamento e o controle dos fluxos internos, a logística de distribuição, que basicamente ela se ocupa da entrega dos pedidos recebidos, né? Vai atender o meu mercado consumidor. E, então, a logística reversa, a mais nova área da logística, responsável, então, pelo retorno dos produtos de pós-venda, né, os produtos de pós-venda e os produtos de pós-consumo, e do seu endereçamento a diversos destinos, que é a sua reintegração ao ciclo de negócios ou produtivo. Um conceito aí sobre logística reversa, segundo Leite, entende-se por logística reversa a área da logística empresarial que planeja, opera e controla os fluxos e as informações logísticas correspondentes do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas, como econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros.
Nos canais de distribuição direto, que são, a gente pode dizer que são os canais de distribuição propriamente dito, eles são responsáveis pela comercialização e entrega dos produtos ao próprio consumidor final, como eu falei. Com relação aos níveis desses canais de distribuição, como nós falamos antes, canais de distribuição diretos ou simplesmente canais de distribuição, como são conhecidos, eles são constituídos de diversas etapas pelos quais os bens produzidos são comercializados até chegar ao consumidor final, seja uma empresa ou uma pessoa física. A distribuição física dos bens é essa atividade que vai realizar a movimentação e acaba por disponibilizar esses produtos ao consumidor final. Tá? Então, nesses diferentes níveis de canais de distribuição, eles podem ser simples ou complexos. Quanto mais processos tiverem entre a indústria que produziu o bem até o meu consumidor final, mais complexo se dá esse processo de logística. Tá? Nos canais de distribuição reversos, estes se constituem todas as etapas ou meios necessários para o retorno de uma parcela dos produtos comercializados. Uma coisa que é importante a gente destacar, que é recente, pessoal, a preocupação com os canais de distribuição reversos, ou seja, as etapas, as formas e os meios em que uma parcela desses produtos com pouco uso após a venda, com um ciclo de vida útil ampliado ou após a extinção da sua vida útil, ele retorna ao ciclo produtivo ou ciclo de negócios, readquirindo valor, né, de diversas naturezas, no mesmo mercado original, em mercados secundários, por meio do seu reaproveitamento de seus componentes ou de seus materiais constituintes. Então, podemos dizer que o motivo, né, de pouco interesse pelo estudo desses canais de distribuição reversos até pouco tempo, né, se deve ao fato de que eles representaram uma parcela econômica dos canais de distribuição diretos. Então, os volumes transacionados nos canais reversos são uma fração somente daqueles dos canais diretos que nós vimos anteriormente dos bens produzidos. Então, o valor relativo dos materiais ou dos bens que retornam é relativamente baixo se nós formos comparar ao dos bens originais, que nem sempre são dimensionados corretamente. Então, pelo fato de que nem sempre as condições naturais do mercado permitem identificar ou equacionar, né, os diversos fatores que impedem o fluxo maiores de volumes. Então, o retorno de produtos de pós-venda, por exemplo, ainda é considerado em alguns setores e também em certas regiões, que nós sabemos que tem regiões, municípios, enfim, que são mais fortes com relação a esses canais de distribuição reverso. Né? Em certas regiões, pode apresentar, reverter isso como um centro de lucratividade, de acréscimo de valor empresarial, e em outros locais é visto como um problema que precisa ser solucionado. Então, vai depender de região para região, de município para município, como é que ele trata a questão dos canais reversos. Né? Então, conforme eu falei, eles representam uma parcela bem baixa com relação ao canal de distribuição direto, mas não menos importante. Né? Então, os principais motivos
que ocorrem esse reverso, esse retorno, são os defeitos de fabricação, prazo de validade vencido, ciclo de vida útil encerrado, reaproveitamento de embalagens, a própria reciclagem, a destruição, entre outros motivos. Aqui nessa imagem nós temos a classificação dos canais de distribuição reversos, né, que eles se dividem em pós-consumo ou pós-venda. Então, nós temos os canais de distribuição direto, consumidor. Então, nós temos os produtos de pós-venda, que ele tem sua seleção, o seu destino, né? A coleta, a consolidação, depois nós vamos ver cada um deles. E o pós-consumo, que eles passam por uma reciclagem, um desmanche, um reuso, uma consolidação, uma coleta, tá? E o retorno pelos canais de distribuição direto. E esses produtos acabam voltando, então, para o ciclo de negócio ou o ciclo produtivo. Nós vamos ver cada um deles, né? O primeiro deles, então, canal de distribuição reverso de bens de pós-consumo, que são aqueles produtos adquiridos e descartados pelos consumidores, né? Eles constituem-se pelo fluxo reverso de produtos ou materiais que surgem no descarte dos mesmos e que acabam retornando então ao ciclo produtivo. Então, os bens industriais, eles apresentam um ciclo de vida útil de algumas semanas ou de alguns anos, após os quais são descartados pela sociedade de diferentes formas, constituindo os produtos de pós-consumo e os resíduos sólidos em geral. Então, as diferentes formas de processamento e de comercialização dos produtos de pós-consumo ou de seus materiais que o constituem, desde a sua coleta até a sua reintegração ao ciclo produtivo, que pode ser como componente ou matéria-prima secundária. Então, nós vamos denominar de canais de distribuição reversos de bens, né, de pós-consumo. Nós vamos ver cada um deles agora, começando pelos canais reversos de reciclagem, onde a reciclagem é o canal reverso de revalorização, em que os materiais constituintes dos produtos descartados eles são extraídos industrialmente, transformando-se em matérias-primas secundárias ou recicladas que vão ser reincorporadas à fabricação de novos produtos. Então, pessoal, o exemplo que a gente pode dar mais ilustrativo, né, da questão da reciclagem é o da revalorização dos metais em geral, que eles são extraídos de diferentes tipos de produtos descartados ou de resíduos industriais para se constituírem em matérias-primas secundárias a serem reintegradas, né, ao ciclo produtivo, fechando seu ciclo de reciclagem. Então, para que essa reintegração ela ocorra, são necessárias etapas de coleta, seleção e preparação, reciclagem industrial e reintegração, então, ao ciclo produtivo. Então, é importante frisar que disposição final, né, é o último local de destino dos produtos, materiais e resíduos, em geral, sem condições de revalorização. Então, nós falamos tanto em disposição final, né? Mas o que é a disposição final nesse processo?
Então, esse processo de reciclagem, ele envolve algumas etapas. Algumas eu já tinha comentado aqui, né, que é a coleta de material ou produto, que eu já tinha falado, a seleção do item que será reaproveitado, né, que eu falei, seleção e preparação, falei junto, a reciclagem, preparação para o reaproveitamento, o processo industrial, né, ou a reciclagem industrial, e aí a reintegração ao ciclo produtivo ou o retorno ao processo produtivo como matéria-prima. Aqui nós temos algumas etapas do processo de reciclagem. Então, a transformação, consumo, o material selecionado no domicílio, né, que nós temos os demais resíduos, mas nesses materiais que nós consumimos, nós temos os papéis, os plásticos, os metais, os vidros, que é para ser acondicionado de maneira diferenciada, né? Daí nós temos a primeira e segunda separação por tipo de material. Daí, então, ocorre a reciclagem, a transformação, o consumo. Daí, novamente, o ciclo inicia por material selecionado no domicílio, né? Papéis, plásticos, enfim. Aqui nós temos alguns dados da reciclagem, do retrato da reciclagem no Brasil, que o país desperdiça cerca de 8 bilhões por ano em materiais não reciclados. Nós temos desde o consumo do alumínio, no caso, né, o consumo doméstico, que em 2002 era 715 mil toneladas, em 2011 foi 1,4 milhão de toneladas. E a relação entre sucata recuperada e o consumo doméstico, né, na Inglaterra foi de 47,5%, no Brasil 35,2%. As latas de alumínio em termos de bebidas, né, no Brasil 97,6%, Estados Unidos 58,1%. O papel, então, a produção de 2003, 7,9 milhões de toneladas. Em 2013, 10,4 milhões de toneladas. Vidro, plástico, né? O plástico que é muito consumido. Olha, ele foi 2002, 3,9 milhões de toneladas. Em 2012, 7,1 milhões de toneladas. E foram reciclados em 2002 35%, mas se passaram 2 anos, pessoal, aumentou só para 58,9%. Todas as campanhas que são feitas, que são realizadas, mudanças teoricamente de hábitos pela população, né, não teve crescimento, teve evolução, beleza, mas não foi muito. Né? Então, aqui nós temos dados de 2013, teria que verificar quanto tem agora, né? Quanto seria agora atualmente. Vamos falar então, falamos ali da reciclagem, vamos falar um pouquinho dos canais reversos de reuso. Esses canais reversos de reuso, eles são definidos como aqueles em que se tem a extensão, né, do uso de um produto de pós-consumo ou de seu componente, com a mesma função para o qual foi originalmente concebido, sem nenhum tipo de remanufatura. Então, nós temos que observar que o termo pós-consumo é adotado como um sinônimo de bem usado, tá? Mesmo que ainda haja interesse na sua reutilização. Tá? Então, conceitualmente,
Canais reversos de reuso diz respeito à reutilização de produtos ou materiais classificados como bens duráveis, cuja vida útil estende-se por vários anos. Nos casos em que ainda apresentam condições de utilização, podem destinar-se ao mercado de segunda mão, sendo comercializado diversas vezes até atingir o seu fim de vida útil. Um exemplo, então, é o comércio de veículos usados. Outro canal, então, reverso é o canal de desmanche, que ele pode ser definido como um processo industrial no qual um produto durável de pós-consumo, que já foi utilizado, ele é desmontado em componentes, né? Geralmente isso ocorre com veículos e máquinas, né, de diversos tipos. Vamos ver o que mais que eu posso falar para vocês. Acho que basicamente é isso. Uma coisa importante falar aqui, pessoal, é que os componentes desse desmanche, né, em condições de uso, eles são enviados diretamente ou após serem remanufaturados ao mercado de peças usadas, enquanto os materiais inservíveis, né, são destinados a aterros sanitários ou acabam por ser incinerados. Os canais de distribuição reversos, então, eles são responsáveis pelo retorno dos bens de pós-consumo ao ciclo produtivo, impedindo assim que haja acúmulos de materiais descartados em ambientes urbanos. Então, produtos ou materiais de pós-consumo podem ocasionar grandes quantidades acumuladas, resultando em problemas ambientais, se não retornarem, então, ao ciclo produtivo. Então, nós acompanhamos muitos problemas ambientais, né, que aconteceram. Então, nós podemos dizer que nas últimas décadas, né, os impactos causados no meio ambiente por produtos e por processos industriais, acrescido dos grandes desastres ecológicos, cada vez mais próximos e que fazem parte da nossa vida, tornaram-se mais visíveis da nossa vida contemporânea, atual, moderna, enfim, né? Tornaram-se mais visíveis, né, à nossa sociedade em geral, o que acabou por modificar hábitos de consumos em alguns países, bem como acabaram mudando a percepção empresarial sobre a importância desses canais reversos para a imagem da organização. No final do século XX, as sociedades, entre aspas, mais desenvolvidas, elas preocupavam-se com as crescentes quantidades de embalagens descartáveis de alimentos que nós acabamos gerando, né, a população. E no início, então, do século XXI, as preocupações aumentaram em face do crescimento vertiginoso dos produtos eletroeletrônicos, que geram o que se convencionou chamar de lixo eletrônico, que a gente fala tanto. Então, regulamentações expressas que visam equacionar melhor o retorno dos produtos em geral, reduzindo o impacto no meio ambiente e outros aspectos, né, que a gente comentou algumas coisas, acabam por justificar, né, o interesse crescente pelas oportunidades e riscos dos canais de distribuição reversos no pós-consumo. Agora nós vamos ver um pouquinho os canais de distribuição reversos de bens de pós-venda. Então, os bens industriais de pós-venda, eles retornam à cadeia de suprimentos
sendo reintegrados ao ciclo de negócios, né? Então, por meio de uma diversidade de formas de comercialização e de processamento. Eles constituem outra categoria de fluxo reverso, denominada canais de distribuição reversos de pós-venda. Então, vamos fazer uma conceituação, né? Eles são constituídos pelas diferentes formas e possibilidades de retorno de uma parcela de produtos com pouco ou nenhum uso que fluem no sentido inverso do consumidor ao varejista ou ao fabricante, do varejista ao fabricante, enfim, entre as empresas, motivados por problemas relacionados à qualidade em geral ou a processos comerciais entre as empresas, retornando ao ciclo de negócios de alguma forma. Então, esses canais de bens de pós-venda, pessoal, eles também apresentam uma crescente importância, tanto do ponto de vista estratégico da empresa, né, como também do ponto de vista econômico. E esse fluxo reverso de pós-venda, ele pode originar-se de várias formas, tá? Por exemplo, término de validade, excesso de estoque, consignação, erros de pedido, enfim, estoques obsoletos, tá? Então, defeitos de garantia, o que mais que nós podemos citar? Problemas de desempenho, né? Aqui nós temos um paralelo das diferenças entre a logística reversa de pós-venda e de pós-consumo. Na de pós-venda, existe o equacionamento do retorno de produtos não consumidos, né? Ele é vendido, mas ele não é consumido. E produtos voltam pelos mesmos canais reversos que os levaram ao mercado. Então, aquele mesmo caminhão, aquela mesma empresa que deixou o produto é a mesma empresa que vai levar de volta, geralmente. E também tem a logística reversa de pós-consumo, voltando ali no pós-venda, uma troca, né? Por exemplo, vamos ver defeitos com erros de pedido, isso aí pode voltar pelo correio, pode voltar, por exemplo, nós compramos uma roupa e essa roupa não veio de acordo, nós estamos ali fazendo uma logística reversa de pós-venda, né? Nós não usamos o produto, nós estamos devolvendo e ele volta pelos mesmos canais que chegou o produto. Tá? Por mais que ele veio por transportadora, nós encaminhamos ele pelo correio, por exemplo. A logística reversa de pós-consumo, então, é o equacionamento do retorno de produtos que já foram consumidos. Esses produtos eles voltam por canais reversos distintos daqueles que os levaram ao mercado. Com relação, então, às legislações e regulamentações. Então, o principal instrumento regulador que define o conceito e a implantação da logística reversa no Brasil é a Lei número 12.305 de 2010, aprovada em julho de 2010, sancionada em agosto do mesmo ano, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS. Então, nessa lei, os produtores, importadores e comerciantes, eles são corresponsabilizados pelos impactos decorrentes da produção, do transporte, consumo e destinação de produtos.
A redação da PNRS inicia fazendo menção à alteração da Lei de Crimes Ambientais, justamente por enfatizar a imputabilidade de multas, né? Então, aplicação de multas e sanções por danos causados por gestão ambientalmente inadequada de resíduos, podendo este ser de acordo com a lei sólidos, líquidos ou gasosos. Então, por quase 2 décadas, o projeto de lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela permaneceu em discussão. Então, até antes de ser aprovado em 2010. Ao longo desse período, muitos estados e municípios elaboraram seus próprios mecanismos regulatórios. Dos estados e municípios que apresentam a regulamentação da gestão dos resíduos sólidos, poucos fazem menção, então até 2010, né, à logística reversa. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a lei número 9.921, isso até 2010, né, pessoal, quando foi sancionada a lei da PNRS. A lei número 9.921/1993, que estabelece a gestão de resíduos sólidos no estado do Rio Grande do Sul. Aí nós temos, Paraná, Rio de Janeiro, Pernambuco. Bom, isso aconteceu, né, pessoal, dos estados e municípios elaborarem seus próprios mecanismos regulatórios por causa da pressão do mercado e a questão da conscientização ambiental da população, que cada vez está mais presente nesse processo, né? Então, até ali, cada estado, né, alguns estados criaram esses mecanismos para tentar já se organizar com relação à questão desses resíduos sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela define logística reversa como um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, por seu reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. O que nós chamamos por destinação final ambientalmente adequada? É a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação, o reaproveitamento energético, entre outros. As principais determinações dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos, de maior importância e impacto para o mercado e as cadeias produtivas, elas podem ser resumidas em 3 principais aspectos, cuja inspiração, né, foi através das regulamentações europeias, né, que observou, né, esses novos conceitos trazidos, podemos dizer que se espelhou, né, nas regulamentações europeias, observando também que esses novos conceitos trazidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos transformam significativamente as condições de mercado, as relações de mercado, as condições de mercado de produtos usados. Então, esses três principais aspectos. Primeiro, então,
é a responsabilização da implantação da logística reversa, o princípio do poluidor-pagador, o compartilhamento da responsabilidade. Então, a questão da necessidade da visão sistêmica em toda a cadeia de suprimento, onde as empresas são responsáveis pela fabricação e comercialização desses produtos. E a terceira, que é a diferenciação entre resíduo e rejeito. Então, é interessante que vocês entrem, pessoal, na Política Nacional de Resíduos Sólidos e deem uma olhada. Eu vou falar um pouquinho aqui a questão do resíduo e do rejeito, tá? Então, é um aspecto extremamente importante que está contido na Política Nacional de Resíduos Sólidos, pois distingue e identifica como resíduo todo produto usado que, de alguma forma, possa ser reaproveitado por diferentes processos e meios, do conceito de rejeito, constituído pelas sobras que não podem ser reaproveitados. Então, o resíduo, retomando, é todo produto usado que possa ser reaproveitado por diferentes processos e meios. E o rejeito é as sobras que não podem ser reaproveitadas. Então, essa inclusão amplia significativamente a quantidade de produtos a serem incluídos nos programas de logística reversa e os recursos e meios a serem utilizados nesses programas. Para o mercado, então, de reaproveitamento, essa nova diretriz traz a necessidade de melhorias em termos de tecnologia de reaproveitamento, além do aumento das atividades das cadeias reversas em geral. Então, retomando aqui, a logística reversa é a essência dessa política, nacional de resíduos sólidos. Tem a questão que nós falamos ali, que é uma das três, que nós destacamos, da responsabilidade compartilhada. E aqui eu coloquei o link da lei para vocês entrarem e se familiarizarem aí com essa política nacional de resíduos sólidos.